chamo Catiane, sou integrante do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. No dia de hoje, a gente vai estar dando continuidade à resolução dos exercícios da temática de mecânica dos solos, onde no dia de hoje a gente vai resolver o exercício número 6, que diz o seguinte: um agricultor realizou a coleta de uma amostra indeformada utilizando amostrador tipo UDO, com um anel volumétrico de 5,25 cm de altura e 4,75 cm de diâmetro. Esse anel teve uma das suas extremidades revestidas com tecido fino, prendendo-a com um elástico e colocado para saturar durante 24 horas. Após saturado, o anel foi pesado e obteve uma massa de 274,01 gramas. Após a pesagem, esse anel foi colocado em uma mesa de tensão, sendo aplicada uma tensão de 60 cm de coluna d'água. Cessando-se a drenagem, a amostra foi novamente pesada e obteve uma massa de 264,52 gramas. Esse anel ele foi levado para a estufa a 105 graus e posteriormente foi pesado novamente, obtendo uma massa de 238,30 gramas. A massa do anel, elástico e pano fino tem um somatório de 89,98 gramas. Então, o exercício nos pede para determinar a densidade do solo em gramas por centímetro cúbico, a porosidade total, a macroporosidade e a microporosidade em porcentagem. Então, para calcular a densidade do solo, como as massas a gente já possui, se faz necessário que a gente calcule o volume desse anel em centímetros cúbicos. O exercício ele já nos dá algumas informações, como, por exemplo, a altura desse anel, que é de 5,25 centímetros, eu acabei colocando errado ali, mas é 5,25 centímetros, o diâmetro, que é 4,75 centímetros, e aí, consequentemente, a gente sabe que o nosso raio é de 2,375 centímetros. Então, para calcular o nosso volume, a gente faz π vezes o nosso raio, vezes a nossa altura, e a gente vai ter que o volume desse anel ele é de 93,03 centímetros cúbicos. É interessante, então, que a gente anote as massas que a gente possui, porque o exercício nos deu algumas informações de peso ali, de massa das etapas que esse solo passou. Então, a primeira ela é a massa do anel saturado, a MSAT, né, que foi igual a 274,01 gramas. A segunda ela é a massa do anel após ele ser colocado na mesa de tensão, igual a 264,52 gramas, e a última é a massa seca, que é após ela ter passado pelo período de 24 horas na estufa, que a gente tem, então, 238,30 gramas. A gente também tem a massa do anel, do conjunto ali, da massa do anel, do elástico e do tecido, do paninho, que deu uma totalidade de 89,98. Então, para que a gente leve em consideração, se for necessário algum cálculo, a massa do solo puramente, a gente tem que desconsiderar esses 89,98 gramas, porque são justamente do conjunto o qual esse solo está inserido. Então, para isso, a gente consegue, com esses dados, calcular a nossa densidade do solo, que é a primeira coisa que o exercício nos pede. Essa densidade do solo em gramas por centímetro cúbico. A densidade do solo ela é a massa desse solo divididos pelo volume. A massa do solo, então, a gente tem esses 238,30, que é a massa seca, menos o conjunto, porque a gente quer exatamente a massa a massa própria do solo. Então, a gente diminui o conjunto, como eu tinha citado anteriormente, e divide pelos 93,03 centímetros cúbicos, que a gente calculou o volume agora há pouco. Então, a gente vai ter nesse exercício uma densidade do solo de 1,59 gramas por centímetro cúbico. A segunda questão que o exercício nos pede é sobre a porosidade total em porcentagem. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa pensar que a porosidade total, então, são os buraquinhos que o solo tem. E como a gente tem a massa saturada e o volume do nosso cilindro, e também a massa do nosso solo seco, a gente pode pensar que o que entrou de água durante o momento da saturação do solo é justamente a água ali dos buraquinhos, né, da porosidade do solo. Então, a gente pode pegar a massa de saturação e diminuir da massa seca, que a gente vai ficar com a massa da água, e dividir pelo nosso volume do cilindro. E aí a gente vai encontrar a nossa porosidade total, que seriam os espaços de vazios que o nosso solo possui. A nossa porosidade total, então, seria os 274,01 gramas, menos 238,30 da massa seca, divididos pelos 93,03 centímetros cúbicos do nosso volume do nosso anel. Então, a gente vai encontrar uma porosidade total de 0,384 e a gente multiplica por 100, porque o exercício justamente nos pede a porosidade total em porcentagem, que nos dará uma porosidade total de 38,4
Para calcular a macroporosidade, também porcentagem que o exercício nos pede, a gente necessita pegar a massa de saturação, que seria a massa do conjunto do solo, do anel volumétrico, do tecido e do elástico e do solo e da água também, menos a nossa massa 60, que seria a massa a massa do anel após ele ser colocado na mesa de tensão a 60 centímetros de coluna da água e dividir pelo nosso volume, de 93,03, e aí por fim multiplicar por 100 para nos dar o valor em porcentagem. Então, de macroporosidade, a gente vai ter a totalidade de 10,2% de macroporos nessa porosidade total que a gente possui. E aí, por fim, a gente tem a questão da microporosidade desse solo, onde para definir a microporosidade a gente necessita pegar essa massa de anel saturado, né, colocado na mesa de tensão a 60 centímetros de coluna da água, para separar os macro e microporos, dessa massa de solo seca. De fazer essa subtração e dividir pelo volume e também multiplicar pelo 100 para encontrar esse valor em porcentagem. Então, dessa forma, a gente vai encontrar que o nosso solo ele possui 28,2% de microporos. Como é que a gente pode certificar que os nossos cálculos de microporosidade e macroporosidade estão certos? Somando eles e vendo se a totalidade deles é equivalente à porosidade total. Como é possível visualizar, então, a soma deles realmente é igual à porosidade total, sendo os 28,2% de microporos, mais os 10,2% de macroporos, que totalizam, então, os 38,4% da porosidade total. Então, sobre esse exercício de hoje era isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês até aqui. Comentar que se por acaso tenha ficado alguma dúvida, que não deixem de comentar aqui no bate-papo ou entrar em contato com algum de nós pelas nossas redes sociais ou até mesmo na sala 402 do prédio do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas. Mais uma vez agradecer a atenção de todos, tenham todos uma boa semana e até a próxima.